Olá! No programa de hoje nós vamos do litoral norte ao sul do estado para te mostrar o mundo dos cogumelos. Você irá se surpreender com esse alimento versátil, saboroso e de fácil cultivo, preparo e muitas utilidades. É um mercado promissor que vem conquistando cada vez mais paladares e espaço no comércio, na indústria alimentícia e farmacêutica. Eles fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano. Foi-se um tempo em que a única opção disponível no mercado era o champignon em conserva. Devagarinho chegaram as versões secas e, para nossa alegria, hoje é bem mais fácil encontrá-los frescos em bandejas de supermercados e de feiras espalhadas pela cidade. Você já deve ter percebido, os cogumelos nunca estiveram tanto à mão do consumidor. Estamos no mercado do produtor de Garopaba e por aqui é a diversidade e quantidade de opções que atraem a clientela. Muitas pessoas chegam aqui conhecendo os cogumelos mais tradicionais que vendem no mercado, né, que é o Paris e o Porto Belo. E quando elas veem a variedade de cogumelos que tem, elas perguntam como é que faz, se tem alguma receita. Quem arrisca, petisca e aprende rapidinho. Faço ou com refogadinho assim, com shoyu ou um pouquinho de manteiga e é só. Eu achava que era uma coisa complicada, que fosse o meu pessoal não fosse gostar, não, todo mundo adora e eu acho muito fácil de fazer. Então tá aprovada? Tá aprovado e recomendo todo mundo, é uma coisa muito gostosa e diferente, né, pra gente comer. E sabendo disso, já tem um monte de gente abusando da criatividade para criar ainda mais opções e cativar de vez esse novo nicho de mercado. E é muito legal também porque tem produtos que são subprodutos do cogumelo, né? Tem hambúrguer, tem almôndega, tem massinhas, risotos, polenta, tudo feito de cogumelo. Tem até café agora feito com cogumelo, né? E se eles estão cada vez mais disponíveis e acessíveis nos grandes centros urbanos, é por causa da crescente demanda de consumidores e de produtores. Cogumelo é o tipo do produto que não exige grandes áreas nem grandes investimentos. É a cara da agricultura urbana. Ou seja, produção de alimento fresco bem no meio da cidade. Viemos conhecer apenas uma das diversas produções espalhadas pela ilha de Florianópolis. Eu sou a Camila, sou fungicultora, sou uma das responsáveis aqui pelos cogumelos da reserva e a gente fica localizado pertinho da UFSC, no Sertão do Pantanal, dentro do projeto Reserva Verde Sertão. Camila é uma jovem de 30 anos que há 2 se juntou à proprietária do terreno para se tornarem sócias na produção e venda de cogumelos. Eu trabalhava com tatuagem e piercing durante mais de 10 anos da minha vida. Tava há muito tempo assim naquela coisa de entra em estúdio, sai de estúdio, passa o dia inteiro no estúdio. Queria mudar um pouco assim. Foi uma troca radical, mas que trouxe Camila para um contato mais próximo com a natureza. Aprendeu em cursos a teoria da fungicultura e, na prática, como respeitar e administrar o tempo e os cogumelos. Eles são completamente dependentes da gente, assim, então tu tem que estar muito, né, olhando com carinho, cuidado, atenção. O novo negócio ainda é relativamente pequeno, mas promissor. Hoje, por exemplo, é dia de entrega e dia de colheita. Bora lá? Vamos escolher cogumelos? A produção aqui é sazonal, de acordo com o clima, mas elas trabalham basicamente com 7 variedades. Entre elas, o shimeji, o castanha e o juba de leão. Os mais procurados e saborosos disponíveis atualmente no mercado. Nosso intuito é fazer com que o cogumelo chegue na mesa do consumidor como o arroz e o feijão chegam, porque é uma fonte de nutrientes, de proteínas muito grande. Além de fazer muito bem para a saúde, é excepcionalmente saboroso. E com valor acessível. Com valor acessível, exatamente, né? E aos poucos, o objetivo vem sendo conquistado na mesma proporção em que as bandejinhas vão se multiplicando e atraindo novos clientes. Bom, a vantagem da agricultura urbana é que tu tá do lado do teu produtor, né? Tu sabe que ele acabou de sair ali da produção e ele vai pra tua mesa, pra tua panela, pra ficar maravilhoso.
Não muito distante dali, tem gente que não só consome, mas estuda com afinco o universo destes fungos. É nessa sala do Departamento de Botânica da Universidade Federal que encontramos Maria Alice, professora, pesquisadora e uma apaixonada por cogumelos. Não foi uma coisa que eu sonhei de criança, mas quando eu comecei a fazer biologia, eu fiz a disciplina de fungos, que é na terceira fase da biologia, e me encantei. Na prática, isso significa 30 anos de contato, mestrado e doutorado sobre um tema que ainda desperta muita curiosidade. E aí tem a questão de eles terem formas muito estranhas, muito bonitas, muitas cores. Tem fungos azuis, cogumelos azuis que são comestíveis, cogumelos vermelhos que são comestíveis. Um dos mais tóxicos e letais do mundo é completamente branco. E é aí que entra a necessidade da pesquisa e o alerta da pesquisadora. Então tem alguns mitos por trás também, algumas coisas que dizem, se botar assim, com essa substância e ficar dessa... Isso tudo é fake, é mentira. Se a gente não sabe qual é a espécie, a gente não sabe se ela é comestível ou se ela é tóxica, então não tem como saber. A única forma é ir para o microscópio e saber qual é o nome. Alguns tóxicos, uns alucinógenos, outros comestíveis. Segundo a micóloga, há milhões de espécies pelo mundo, cerca de 2.000 comestíveis, mas somente um pouco mais de 20 comercialmente cultivadas. Nesse sentido, Maria Alice se despede, reforçando duas coisas bem importantes. Nunca coma cogumelos silvestres que você encontra no caminho sem saber o que eles são. Mas use, abuse e consuma cogumelos produzidos pelos produtores. Esses são excelentes, são cogumelos de qualidade, seguros para comer e super saudáveis. Se cada vez mais aumenta o número de consumidores e produtores de cogumelos na cidade, há um outro mercado se expandindo por trás deste. Por isso, fomos direto à fonte, quem produz e fornece blocos de sementes. Você vai conhecer a história do Giovanni, que acompanhou atento o aumento do consumo, o dinamismo do mercado e a demanda por cogumelos exóticos. Tem também a Diana e o Tomás, um casal que vem ganhando o mercado de olho nos cogumelos e nas suas propriedades medicinais. Tecnologia, muita tecnologia. Estruturas adaptadas que oferecem condições ideais para a multiplicação de comida. Neste caso, cogumelos. São tendas específicas para isso. A gente consegue controlar mais o clima de cada uma, a temperatura e a umidade, e aí dá condições para cada espécie diferente se desenvolver. Porque tem espécie que não gosta de muita umidade, tem espécie que não gosta de calor, daí tu gosta de mais frio. Então, com esse tipo de estruturas aqui, você consegue fazer com que cada um tenha o seu parâmetro correto de desenvolvimento. Será este o agro do futuro? Quem investiu nessa alternativa foi Giovanni. Viemos conhecer a sua propriedade em São Pedro de Alcântara e a qualidade da sua produção impressiona. A estufa é um misto de cores e sabores. Esse aqui tem um sabor um pouco mais que lembra assim, alguma coisa cítrica, assim, alguma coisa um pouco mais refrescante. Inclusive é utilizado até em salada de forma crua para decorar, alguma coisa do tipo. Nos últimos anos, Giovanni importou culturas de fora para replicar no mercado interno. A exemplo do castanha. Ele tem uma textura crocante e ele tem um sabor realmente que lembra castanha. E do juba de leão, a galinha dos ovos de ouro da atualidade. Está sendo bem valorizado pela questão medicinal dele, né? Lá fora, lá nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, eles têm bastante estudo sobre eles, assim, relacionado à memória, a foco, à ansiedade. Hoje, este é o carro-chefe por causa do seu valor de mercado. Ele desidrata e vende para a indústria farmacêutica e outros parceiros. Em pensar que tudo começou por acaso. Giovanni era funcionário público, mas não gostava do que fazia.
E um dia um amigo meu me deu um kit de cultivo de cogumelos, né? Comecei a produzir na minha casa mesmo, não era um laboratório, nada, era apenas uma cozinha. Eu utilizava a panela de pressão como se fosse uma autoclave, adaptei alguns utensílios ali para ser como se fosse utensílio de laboratório. E aí, a partir dali, comecei a fazer a própria semente do cogumelo, comecei a fazer as próprias culturas ali e desenvolver. E o que começou como um hobby virou negócio de verdade. Há cerca de 8 anos, a cozinha da casa dele ficou pequena. E aí o Giovanni teve a ideia de investir na construção de um laboratório e também de uma sala de processamento. Ou seja, profissionalizou seu processo. Hoje é tudo em larga escala, com alta tecnologia e qualidade. Esse daqui é o segredo da multiplicação. É isso, Giovanni? Exatamente. Como é que a gente chama esse processo? Clonagem, a gente está clonando o cogumelo. Essa clonagem ela é feita para a gente poder selecionar as melhores variedades de cogumelo. Tem ali aquele cogumelo que a gente quer produzir mais, que tem uma saúde melhor. Então por isso que a gente faz a clonagem dele, que daí todos eles vão seguir a mesma linhagem. De um simples fragmento ele consegue produzir toneladas de cogumelos a partir da proliferação na placa, multiplicação dentro de uma solução nutritiva esterilizada e injeção desse material em sacos de trigo ou de serragem. Foi assim que ele se tornou o maior fornecedor do estado de blocos de cultivo para microprodutores. É um negócio de paixão mesmo, então eu nem penso em aposentadoria, eu não penso em nada, eu quero levar isso para sempre, até o fim da minha vida. Da estufa para os livros. Dos livros para a produção de tinturas. A medicina tradicional chinesa já utiliza os cogumelos há mais de 2.000 anos. No Brasil, esta é uma obra ainda a ser explorada, mas tem empresa catarinense já de olho nesse mercado. Diana e Tomás apostaram no negócio há 3 anos. As tinturas nada mais são do que extratos líquidos com capacidade de preservar as propriedades medicinais dos cogumelos de forma concentrada. O casal é pioneiro na produção nacional de um tipo altamente valorizado no mundo e que chegou por aqui pela curiosidade e ousadia do Tomás. Comprei um fungo chamado Cordyceps militaris e não conseguia, foi um cogumelo mais difícil de conseguir cultivar. E acabei importando uma genética e a gente conseguiu cultivar esse fungo que tem um interesse farmacológico, é um fungo da medicina tradicional chinesa e tal. E aí nesse momento eu vi que eu poderia também cultivar cogumelos assim de forma comercial, né? Para isso era preciso testar e os primeiros resultados positivos foram entre os mais próximos. A gente começou a distribuir para os amigos o cogumelo in natura, né, o Cordyceps militaris, e sugerindo que eles fizessem um chá antes de fazer atividade física e tudo mais. E o retorno que a gente teve, o feedback, foi muito positivo porque eles começaram a pedir mais. Então, assim, a gente estava no início da produção, tinha acabado de conseguir produzir efetivamente esse cogumelo, que é muito difícil, e o pessoal estava cada vez pedindo mais. Com base nisso, nós entramos em contato com um pesquisador da Tailândia, da Universidade de Bangkok, e ele fez uma análise do nosso extrato inicial, bem no início. Com base no resultado, nós vimos que o nosso produto ele era muito parecido com os produtos de marca nos Estados Unidos e na Europa. Ali nós soubemos que nós tínhamos um bom produto para entrar no mercado. Na busca por mais informações, começaram a estudar a farmacopeia chinesa. Foram até o outro lado do mundo ampliar o olhar e o conhecimento sobre o assunto. O rei dos antioxidantes no mundo dos alimentos é o chaga, tem mais antioxidante do que chocolate, mirtilo, blueberry. São inúmeros benefícios dentro de pequenos frasquinhos que a pessoa pode consumir. Não fazem milagres, não podem ser considerados medicamentos, né? Sempre que possível procurar um médico ou nutricionista para fazer o consumo, mas que podem sim melhorar o dia a dia da pessoa com relação ao consumo. Se há inúmeros benefícios a serem explorados na indústria farmacêutica, por que não também utilizá-los na produção de cosméticos? Para os cogumelos, não há limites, ainda mais quando o assunto é comida boa, versátil, de qualidade e para todos os públicos.
os benefícios dos cogumelos são inúmeros para o organismo, a gente já viu. Mas estamos apenas no início de uma longa jornada de conhecimento, experimentos e aplicações. Então a gente imagina que assim, o futuro do cogumelo no Brasil, ele está só começando, é um mercado que hoje no Brasil já gira milhões de reais e que futuramente com certeza vai girar bilhões, porque tem uma infinidade de possibilidades aí no mundo dos cogumelos. E se tem alta concentração de antioxidantes, por que não introduzi-los na produção de cosméticos? É o que essa startup, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de cosméticos em Itajaí, está propondo. O uso compartilhado de cremes e produtos skincare com a ingestão de compostos ativos extraídos de cogumelos. Tem dois aspectos, duas abordagens que favorecem a utilização na cosmetologia. Primeiro, a questão dele como nutriente. E a segunda é a dele como prebiótico. Então ele pode auxiliar tanto internamente quanto na própria pele. De acordo com Tânia, os cogumelos ajudam no equilíbrio das bactérias benéficas do nosso organismo, os microbiomas. Já se conhece hoje na medicina compostos chamados beta-glucanas. As beta-glucanas, existe uma variedade de beta-glucanas. Só que os cogumelos produzem essas beta-glucanas que são prebióticos, que são alimentos para as bactérias benéficas. Então, alimentando essas bactérias benéficas, nós vamos poder manter esse equilíbrio e evitar o envelhecimento como um todo. Toda essa tecnologia somada à ativação quântica produz uma resposta muito mais rápida e eficiente nos resultados. Se a gente vai trabalhar com resveratrol, com o cogumelo, então se ele tem uma ação antioxidante e se essa ação ela é voltada para a nossa pele, ela pode ter ação antioxidante para todo o nosso corpo, mas se a gente dá uma tecnologia direcionada, de direcionamento quântico, essa ação antioxidante ela vai estar mais potencializada na nossa pele. Melhor do que isso, só um bom prato de massa ao molho de cogumelos. Se há um mercado gigante a ser explorado na área da saúde, a gastronomia, então, nem se fala. Este, sim, é o ramo que vem crescendo, expandindo e surpreendendo. O comércio alimentício tem usado e abusado deste sabor, a pedido e interesse de uma grande parcela de consumidores. A gente fez uma pesquisa no fim do ano passado e 35% dos nossos clientes são vegetarianos. Então, por que o cogumelo? O cogumelo é um produto que é muito produzido aqui na região, então a gente consegue um cogumelo fresco, um cogumelo de qualidade. Então, a gente tem bastante opção no menu, tem ravioli com molho de cogumelo, tem cannelloni recheado de cogumelo, tem um molhinho de cogumelo também que acompanha muito bem os nhoques, muito bem os raviolis. Helena é o que a gente pode chamar de empreendedora nata. Aos 30 anos de idade, já tem uma rede fiel de clientes em Florianópolis. Eu sou de família de origem italiana, a minha bisavó tinha hotel, tinha restaurante, a minha avó tinha cantina também lá no Espírito Santo, né? Aí quando eu vim pra cá, comecei a fazer faculdade, comecei a vender para algumas pessoas que eu conhecia do trabalho do meu marido. Queria muito servir uma comida com a mesma qualidade, um produto artesanal, feito à mão, com ingredientes frescos. E deu super certo. Os resultados estão aí para comprovar. Eu comecei sozinha e hoje eu já tenho 7 pessoas na minha equipe. Eu comecei com uma clientela muito restrita, foi no boca a boca, foi aos poucos. Então, era uma marmitinha, 2 por dia. Hoje em dia, a gente já faz 3.500 em média. E não é só o negócio da Helena que vem acumulando conquistas. Pesquisas comprovam que o mercado global de cogumelo deve dobrar nos próximos anos. Até 2030, o faturamento deve ultrapassar os 100 bilhões de dólares. O estudo aponta a mudança no estilo de vida, preocupação com saúde e a introdução dos produtos nas redes de varejo como alguns dos principais fatores de impulso do setor. É o ingrediente que transita com facilidade, da simplicidade ao requinte. E foi exatamente isso que vim propor a Federico. Pratos requintados.
Este uruguaio, filho de brasileira, é chefe em uma das praias mais badaladas do litoral sul catarinense. Está no Rosa há 15 anos promovendo eventos gastronômicos e sabe reconhecer a importância e o protagonismo dos cogumelos na gastronomia contemporânea. Para ele, que geralmente cozinha para muitas pessoas ao mesmo tempo, é um ingrediente coringa que agrada a todos. Traz uma versatilidade e diferenciais para o cardápio e o menu de qualquer chefe de cozinha, né? Federico dá uma dica maravilhosa de entrada para aproveitar uma bandeja de cogumelos variados. Um ceviche colorido com frescor e muito sabor. Ele só acrescenta o leite de tigre, uma mistura de suco de limão e temperos e deixa marinando com cebola roxa, pimenta dedo de moça, coentro e milho seco. Impressiona qualquer convidado, viu? Com cogumelo castanha, ele opta por uma entrada quente, flamba no conhaque e depois acrescenta um molho à base de manteiga e vinho branco. Nossa! Bom, né? Uau! Sensacional, chefe! Para o prato principal, um risoto, ele usou o desidratado defumado. Nem precisa ser chefe para acertar na receita. Mexeu o risoto, todo mundo sabe, né, chefe? O que poucos fazem é usar o juba de leão grelhado para dar ainda mais sabor e saúde ao prato. E aí, estão servidos? Que tudo isso ficou uma delícia, vocês já imaginam. Mas o que é difícil a gente perceber é quanto o agro está dentro da indústria farmacêutica e de cosméticos. Impressionante, né, Tejon? Seja bem-vindo. Pois é, Tati. Este agro é rico de descobertas. Os cogumelos para a beleza, para transformar o mundo mais belo ainda. E você veja que, além da beleza, do aspecto da farmacêutica de medicamentos, o aspecto nutricional, e os cogumelos podem ser produzidos em ambientes totalmente urbanos. Eu dou aula para alunos na França e todo ano visitamos prédios na cidade de Paris que estão produzindo cogumelos. Portanto, é um agro urbano também que permite crescimento, prosperidade. E que produto fantástico para a farmacêutica, para a estética e para a nutrição, para a nossa saúde. Parabéns e viva os cogumelos de Santa Catarina. Até, Tati! Obrigada, Tejon. Até a próxima. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Na nossa mesa, ela aparece de muitas formas. Para fazer maionese, purê, para comer assada, recheada ou frita. E não é à toa que a batata é o quarto alimento mais consumido no mundo. E aqui em Santa Catarina, a batata movimenta a economia, com indústrias de beneficiamento e negócios que se mantêm entre gerações, tornando o estado o quinto maior produtor de batatas do país. Você pode rever este programa e outras reportagens do agro na nossa plataforma ndplay.com.br. Uma boa semana para você e até o próximo programa.